Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público faz presente e os que os acompanham os trabalhos relativos a vidas sociais. Havendo número legal conforme a assinatura dos senhores vereadores, no livro de presença, invoca a proteção de Deus. Em nome do povo de Paranapuã, dou-vos abertos trabalho da 71ª sessão ordinária do dia 24 de junho de 2024. Peço ao edil Wander Nogueira de Aguiar que faça a leitura de um trecho bíblico. Salmos número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Até aí. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da ata 60ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de junho de 2024. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura dessa ata por questão de ordem. Do artigo 134 do Regimento Interno. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorival Silvestre de Oliveira. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorival Silvestre de Oliveira. Quem estiver de acordo com ele sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 70ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 70ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo com ele sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes no expediente. Paranapuã, São Paulo, 20 de junho de 2024. Mensagem. Referente ao projeto de lei número 21, de 20 de junho de 2024, emenda, altera o artigo 1º da Lei Municipal 1721, de 12 de dezembro de 2023, e das outras providências. Com efeito, a matéria em questão se refere à alteração de valores de recursos financeiros a ser transferido nesse exercício 24, Associação Vicentina São Francisco de Assis de Santo Albertino, devido à inclusão de mais duas idosas do município de Paranapuã, as senhoras Maria José Fernandes e Vilma Sandra Vieira Dias, que desde a data de 4 de junho de 2024 foram acolhidas pela referida instituição por meio de relatório e anexo, acrescentando assim o valor de mais um salário mínimo mensal por idoso assistido no repasse. Segue em anexo ofício especial de 19 de junho de 2024, solicitando aditamento de termo de fomento em vigência. Assim, senhor presidente e senhores vereadores, esperamos contar com a costumeira atenção de vossas senhorias na apreciação e aprovação da presente matéria, com a maior brevidade possível para a celeridade que o caso requer. Anteciosamente, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Jean Clemilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Dentro há-se o ofício da Associação Vicentina São Francisco de Assis. Projeto de lei número 21, de 20 de junho de 2024, altera o artigo 1º da Lei Municipal 1721, de 12 de dezembro de 2023, e das outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, faça saber que a Câmara Municipal aprovou e licenciou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1 da Lei Municipal número 1721, de 12 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a prorrogação do termo de fomento com a Associação Vicentina São Francisco de Assis, da cidade de Santa Albertina, para o exercício 24, artigo 1º. Fica o município de Paranapuã autorizado a prorrogar termo de fomento, colaboração para a consecução de finalidade de interesse público por meio de transferência de recursos financeiros entre a Administração Pública Municipal e a Associação Vicentina São Francisco de Assis, CNPJ 49.029.259.1000 contra 54, no valor de até R$ 98.000, para o exercício de 2024.
em parcelas mensais iguais ou variáveis de acordo com o número de idosos assistidos, a ser definido em plano de trabalho da entidade que tem por objeto a execução de acolhimento de idosos do município de Paranapuã. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Paranapuã, 20 de junho de 2024. Daniel Júnior Ampinato, prefeito municipal. Parecer jurídico. Análise jurídica da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em fase do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e no artigo 6º, inciso 31 da Lei Orgânica Municipal, bem como compete à Câmara Municipal autorizar a concessão de auxílios e subvenções. Artigo 30, inciso 5 da Lei Orgânica do Município. Trata-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 59, inciso 20 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quando a competência e iniciativa desse patrono opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Da legislação vigente. O projeto de lei, nos modos como se apresenta, pretende alterar o artigo 1º da Lei Municipal 1721, de 20 de junho de 2023, que assim dispõe a referida lei visando prorrogar o termo de fomento já existente. Trata-se de termo de fomento cujo é instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com as OSC, para a consecução de finalidade de interesse público recíproco, propostas pelas organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recurso financeiro. Fazemos aqui uma observação, visto que objetos que forem estabelecidos em determinados anos através de termos de fomento, caso possuem relevância para a integridade as políticas públicas previstas para os anos seguintes, passarão a ser executados através de termo de colaboração, em virtude da possibilidade e a administração pública passar a conseguir formatar os respectivos planos de trabalho. Neste caso, entendo como se trata de parcerias que está firmada entre a administração pública e as OSC, obrigatoriamente deverá ser estabelecida através do termo de fomento ou do acordo de cooperação, quando for o caso. Neste caso, visa a prorrogação e nada mais. Assim, da forma que se apresenta, o referido projeto preenche os requisitos da legalidade, pois pretende o Executivo obter autorização legislativa para promover a referida renovação de parceria. Da mesma forma, a lei orgânica deste município de Paranapuã é categórica ao prescrever em seu artigo 30, inciso 5, o seguinte. Artigo 30. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, em especialmente. 5. Autorizar a concessão e auxílios e subvenções. Acabei de ler o projeto número 21. Por questão de ordem, senhor presidente, solicito dispensa dos pareceres do projeto de lei número 21/2024. Está em discussão o pedido do vereador Vander Nogueira de Aguiar. Está em votação o pedido do vereador Vander Nogueira de Aguiar. Quem estiver de acordo nesse sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei legislativo número 1/2024, que fixa subsídios para os detentores de mandato eletivo do Executivo Municipal de Paranapuã para a legislatura 2025/2028. A mesa da Câmara Municipal de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta o seguinte projeto de lei legislativo. Artigo 1º. O subsídio mensal do prefeito municipal de Paranapuã, em parcela única para a próxima legislatura, será de 1. Para o período de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028, fica fixado o valor de R$ 15.000. Artigo 2º. O subsídio mensal do vice-prefeito municipal de Paranapuã, em parcela única para a próxima legislatura, será de 1. Para o período de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028, fica fixado no valor de R$ 5.000. Artigo 3º.
Nenhum subsídio poderá ser superior ao valor percebido com subsídios, em especial pelo prefeito municipal. Artigo 4º. Serão publicados anualmente, no primeiro trimestre de cada exercício financeiro, os valores do subsídio dos exercentes de mandatos eletivos e demais agentes políticos. Artigo 5º. Os orçamentos do Poder Executivo consignarão em cada exercício as dotações orçamentárias destinadas ao pagamento dos respectivos subsídios. Artigo 6º. Ficam revogadas as leis e demais atos anteriores dispostos sobre a fixação e subsídio dos agentes políticos. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Sala das Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 18 dias do mês de junho de 2024. Jean Clemilson Silva, presidente. Edmar Rodrigo Bise, primeiro secretário. Vânia Nogueira de Aguiar, vice-presidente. Vitor Gasque Faria, primeiro secretário. Parecer jurídico. De início, convém realçar que é na lei maior da República onde devemos buscar as diretrizes para analisar o presente projeto de lei legislativo. O artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal afirma categoricamente que o subsídio do prefeito e vice-prefeito serão fixados pela Câmara de Vereadores para a legislatura seguinte, através de projeto de lei, pois assim escreve o artigo 29, inciso 5, subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe o artigo 37, inciso 9, 39, parágrafo 4º, 152, 153, 3 e 153, parágrafo 2º, 1. Artigo 37. A remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de espécie ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios e subsídios do prefeito e nos estados e no Distrito Federal. O subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal, em espécie do ministro do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Redação do EC 41/23. Assim, pelos valores fixados no artigo 1º do referido projeto de lei legislativo, o referido projeto enquadra-se na legalidade do presente artigo. Logo, o projeto de lei legislativo, epígrafe, preenche os requisitos da legalidade. Eficiência, pois também nos termos da lei orgânica do município fixa o subsídio vindouro. Da forma que se apresenta o projeto de lei legislativo número 1/2024, este preenche os requisitos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, portanto, passivo de ser aprovado querendo. Enfim, trata-se de projeto de lei que visa a fixação do subsídio para a legislatura seguinte, 25 e 28. Conclusão. Pelo alegado, entendemos que o projeto de lei legislativo 1/24 é passível de ser aprovado, nos moldes da redação conforme apresentado, pois a matéria preenche o princípio da legalidade, conforme demonstrado é o parecer e apreciação desta condolenda Câmara.
Paranapuã, 20 de junho de 2024. João Alberto Robles, OAB-SP 81684. Senhores vereadores, dentro do projeto se encontra o parecer jurídico, o parecer do relatório do impacto orçamentário e financeiro, que está disponível para todos os vereadores. Acabei de ler o projeto de resolução número 1. Por questão de ordem, senhor presidente, solicita a dispensa dos pareceres ao projeto de lei legislativo número 01/2024. Está em discussão um pedido do vereador Fabrício Aparecido Viana. Está em votação um pedido do vereador Fabrício Aparecido Viana. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de resolução número 2/2024. Fixa o subsídio para os detentores de mandato eletivo do Legislativo Municipal de Paranapuã para a legislatura 25 e 28, 2025 e 2028. A mesa da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, apresenta para a deliberação do douto plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Os subsídios mensais dos vereadores da Câmara Municipal de Paranapuã em parcela única para a próxima legislatura será de 1. Para o período de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028, fica fixado no valor de R$ 3.500. Artigo 2º. O subsídio mensal do vereador ocupante do cargo de presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, em parcela única para a próxima legislatura, será de 1. Para o período de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028, fica fixado no valor de R$ 5.500. Artigo 3º. O vereador que deixar de comparecer à sessão ou comparecendo não participar das votações plenárias, se houver ou não permanecer na sessão até o término da ordem do dia, salvo motivo justo aceito pela maioria dos vereadores presentes à sessão, quanto de sessão ordinária, terá descontado 25%, e quanto de sessão extraordinária, 5%, calculado sobre o valor que se trata o artigo 1, inciso 1, do segundo inciso 1. Parágrafo único. Para fins de subsídio integral, considera-se como efetivo exercício estivesse o vereador licenciado por moléstia e para desempenhar missões temporárias de caráter cultural de interesse do município devidamente comprovado. Artigo 4º. A sessão extraordinária realizará no recesso parlamentar ou fora dele, não será remunerada a indenização. Artigo 5º. O número de sessão mensal é estabelecido no regimento interno da Câmara Municipal, ou seja, 2 sessões ordinárias e quanto extraordinário for necessária mediante as convocações. Artigo 6º. Os valores do subsídio fixados para os excedentes de mandato do Poder Legislativo não poderão ultrapassar o limite estabelecido pela Constituição Federal e respectivas normas infraconstitucionais. Parágrafo único. Excedendo o limite previsto nesta lei, o valor do subsídio será reduzido de forma proporcional até adequar-se aos limites legais. Artigo 7. Serão publicados anualmente no primeiro trimestre de cada exercício financeiro os valores dos subsídios dos excedentes de mandato eletivo e demais agentes políticos. Artigo 8. Os orçamentos do Poder Legislativo consignarão em cada exercício e as dotações orçamentárias destinadas ao pagamento dos respectivos subsídios. Artigo 9. Ficam revogadas as leis e demais atos anteriores dispondo sobre a fixação de subsídios dos agentes políticos. Artigo 10. Esta redação entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2025, revogada a disposições em contrário. Câmara Municipal de Paranapuã, SP, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 18 dias do mês de junho de 2024. Jean Clemilson Silva, presidente. Edmar Rodrigo Bis, primeiro secretário. Vânia Nogueira de Aguiar, vice-presidente. Vitor Gasque Faria, segundo secretário. Senhores vereadores, o parecer jurídico tem o mesmo teor do projeto de legislativo 01. E o parecer jurídico também se encontra arquitado dentro do projeto. Tem conhecimento de todos. Acabei de ler o projeto número 2.
Questão de ordem, senhor presidente. Solicito dispensa dos pareceres do projeto de resolução número 2/2024. Está em discussão o pedido do vereador Wander Nogueira de Aguiar. Está em votação o pedido do vereador Wander Nogueira de Aguiar. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Paranapuã, 19 de junho de 2024, ofício número 092/2024, gabinete do prefeito, para presidente da Câmara Municipal. Assunto, ofício número 40/2024, requerimento número 17/2024, de autoria do nobre Edil Jean Climilson Santos Silva. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado no requerimento em referência devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na 60ª sessão ordinária desta conceituada Casa de Leis de autoria do nobre vereador Jean Climilson Silva, cumpre-se nos encaminhar em frente cópia do contrato número 46/23, relacionado à tomada de preços 01/23, notando que informações sobre o referido contrato já foram objeto do requerimento número 2/24, de autoria do nobre vereador Vitor Gasque Faria. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Jean Climilson Silva. Dentro se encontra em anexo o contrato número 46/2023. Paranapuã, 19 de junho de 2024, ofício número 93/2024, gabinete do prefeito. Paranapuã, para a presidência da Câmara Municipal. Assunto, ofício número 40/2024, requerimento número 18/2024, de autoria do nobre Edil Jean Climilson Silva. Em atenção quanto solicitado por requerimento, em referência devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário, nesta conceituada Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Jean Climilson Silva, cumpre-nos encaminhar cópia do empenho relacionado ao serviço de construção de ponto de ônibus, cujo empenho está acompanhado dos respectivos orçamentos e notas fiscais, DOC 01. No que se diz respeito à contratação, no que se diz respeito ao contrato, não houve necessidade de celebração em razão do valor dos serviços e de que foram de imediata realização. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Jean Climilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Dentro se encontra o DOC 1, que foi mencionado no ofício, os empenhos. Paranapuã, 19 de junho de 2024, ofício número 94/24, gabinete do prefeito. Para a presidência da Câmara Municipal, assunto, ofício número 40/24, requerimento 19/2024, de autoria do nobre vereador Jean Climilson Silva. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado no requerimento em referência devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário, na sessão das Casas de Leis de autoria do nobre vereador Jean Climilson Silva, informar que o veículo de propriedade do município, tratando-se de uma van placa D de dado JP 6113, encontra-se na oficina Jales Van, no município de Jales, apresentando, entre outros problemas, motor fundido, cujo conserto é inviável. Então, o município providenciará leilão de bens imóveis com inserção do veículo em questão. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição do que se for necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Jean Climilson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Paranapuã, 19 de junho de 2024, ofício número 95/2024, gabinete do prefeito. Para a presidência da Câmara Municipal, assunto, ofício número 40/2024, requerimento número 20/2024, de autoria do nobre Edmar Rodrigo Bis. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado o requerimento em referência devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário, nesta conceituada Casa de Leis, de autoria do nobre vereador Edmar Rodrigo Bis, cumpre-nos esclarecer
que a administração ainda não providenciou a placa ou pintura de denominação do paço municipal, nos termos da Lei 1.701, de 14 de março de 2023, em razão de escassez de recursos financeiros e outras prioridades. No entanto, a administração pretende, no segundo semestre deste ano, providenciar o quando requerido. De toda sorte, a lei em questão, por óbvio, está produzindo seus efeitos, eis que o prédio do Paço Municipal está devidamente nominado. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração. Daniel Junduran Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Jean Clemenson Silva, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar das matérias lidas no expediente, não podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público ao seu critério, podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, aonde passamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda com as leituras de matérias constantes da pauta, ordem do dia, presente sessão. Projeto de lei número 13, de 30 de abril de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2025 e da outras providências. Parecer jurídico, da análise jurídica, do projeto de lei número 13/24. O projeto de lei preenche os requisitos das normas vigentes, eis que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício do 25. Logo, trata de projeto de lei de competência exclusiva do prefeito municipal, como de fato é de sua autoria, senão vejamos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. 2. As diretrizes orçamentárias. Artigo 2º. A Lei de Diretriz Orçamentária compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A Lei Complementar número 101/2020, que estabelece normas de finanças públicas votadas para a responsabilidade na gestão fiscal e das outras providências, como visto, estabelece as regras gerais para as finanças públicas que se volta para a fiscalização da gestão e aplicação dos valores e utilização do orçamento público, que em seu artigo 4º estabelece como se procederá a Lei de Diretriz Orçamentária, devendo ser observado o que nela contém para que a lei seja aprovada por esta Casa de Leis. Vejamos o que diz o artigo 4º do referido diploma legal, que assim transcrevo. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá o disposto no inciso parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição. E 1. Disporá também sobre a. Equilíbrio entre receita e despesas. B. Critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivadas nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2º deste artigo, no artigo 9º e inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. C.
E normas relativas ao controle de custo e à avaliação dos resultados dos programas financiados em recursos dos orçamentos. F. Demais condições, exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei de diretriz orçamentária anexo de metas fiscais. Em questão, serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas à receita, despesas, resultados nominal e primária e montante da dívida pública para o exercício a que se referem e para os dois seguintes. Parágrafo 2º. O anexo conterá ainda 1. Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. 2. Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos das políticas econômicas nacionais. Terceiro, evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Quarto, avaliação da situação financeira e atuarial. A. Dos regimes gerais de previdência social e própria dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. B. Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. 5. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 3º. A Lei de Diretriz Orçamentária conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Quarto, a mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetárias, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Assim exposto, este projeto de lei e análise tem a finalidade de adequar a preparação para a elaboração do projeto de lei orçamentário para o próximo exercício financeiro. Da constitucionalidade do projeto. Trata-se, portanto, de matéria tipicamente de competência do município, que decorre da sua autonomia administrativa, prevista no artigo 30, da Carta Magna, afetada aos interesses locais da pública administração. Artigo 5º. Ao município compete prover tudo quanto diga a respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, cabendo-lhe previamente, dentre outras, as seguintes atribuições. 1. Legislar sobre assuntos do interesse local. O artigo 35 da Lei Orgânica deste município assim traduz. Artigo 35. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado, que exercerá sobre a forma de moção articulada, subscrita no mínimo de 5% do todo no número eleitores do município. Parágrafo único. É da competência privativa do prefeito a iniciativa de leis sobre 1. Plano plurianual. 2. Diretriz orçamentária. 3. Lei orçamentária. E o artigo 50 do mesmo diploma legal cita que é previsto privativo do prefeito municipal leis que versam sobre matéria orçamentária, se não vejamos. Artigo 50. Compete ao prefeito, entre outras atribuições,
enviar à Câmara Municipal projetos de lei relativo à lei de diretriz orçamentária, ao orçamento anual e plano plurianual do município e das suas autarquias dentro dos prazos estabelecidos em lei. Artigo 16. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município, e especialmente: 2. Votar o orçamento anual, plurianual e a lei de diretriz orçamentária, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Da tramitação e votação. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes constituídas nesta Casa de Lei, ou seja, conforme o regimento interno, artigo 67 e artigo 68. Após a emissão dos pareceres na forma regimental e a posterior inclusão na ordem do dia, a propositura deverá ser votada em turno único, discussão e votação. O quórum para aprovação do referido projeto de lei será por maioria simples, ou seja, para ser aprovado terá que ter a maioria dos votos dos vereadores presente na sessão, conforme regimento interno, através de pareceres de votação simbólica, bastante a contagem dos votos favoráveis e contrários dos edis, também conforme regimento interno. Citamos ainda que a lei federal, bem como a municipal, estabelece as regras para que seja proposta a lei de diretriz orçamentária, deve ser observada quanto da alteração desta, sendo que sugestiono para que seja solicitado parecer técnico do contador desta Casa de Leis para averiguar toda a documentação e certificar se for apresentado conforme descrito na lei acima descrita e se as contas estão em consonância com a lógica e com os recursos apurados. Conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 13/2024. A emissão de pareceres por assessoria jurídica não substitui os pareceres das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestações efetivamente legítimas do Parlamento. Desta forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo melhor juízo, das comissões permanentes e do plenário dessa Casa Legislativa, Paranapuã, São Paulo, 13 de junho de 2024, João Alberto Robles, OBSP 81.684. Comissão Permanentes, Legislação e Justiça, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, Educação, Saúde e Assistência. Parecer Conjunto 02/24. Assunto Projeto de Lei número 13, de 30 de abril de 2024. Autor, Executivo Municipal. Exposição da matéria em exame. A propositura foi devidamente protocolizada nesta Casa em 30 de abril de 2024, sobre o número 162, lida em plenário, em sessão ordinária, realizada no dia 13 de maio de 2024, encaminhada às comissões permanentes, destacando que o arquivo digital PDF foi encaminhado pelo WhatsApp no grupo dos vereadores desta Casa, logo após seu protocolo. Além da mensagem, compõe a propositura 33 artigos, parágrafos, incisos, alíneas, anexos de metas fiscais, riscos fiscais e metas e prioridades. O projeto dispõe sobre as diretrizes para elaboração de execução de lei orçamentária do município relativo ao exercício 2025. O projeto compreende: 1. As orientações, elaborações, execuções do orçamento municipal. 2. As prioridades e metas operacionais. 3. Alterações na legislação tributária municipal. 4. As disposições relativas a despesas com pessoal. 5. Outras determinações de gestão fiscal. 6. As regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal. O parágrafo único do mesmo artigo aduz que integram a LDO os anexos de metas fiscais, riscos fiscais, as prioridades operacionais, além de outros demonstrativos exigidos pelo direito financeiro,
Criada pela Constituição Federal de 88, a Lei de Diretriz Orçamentária busca orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, sintonizando-se com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecida no Plano Plurianual. Nos termos do artigo 165 do caput da Constituição Federal, a LDO, juntamente com o Orçamento Anual e o Plano Plurianual, integram um sistema orçamentário dos entes federados previsto no artigo 165 e 169 da Constituição Federal. Na elaboração deste instrumento normativo, desse chefe do Poder Executivo, a se guiar pelas premissas aprovadas no Plano Plurianual, além disso, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, a LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da LOA, exporá sobre as alterações na legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Conforme o artigo 169 da Constituição Federal, compete a LDO autorizar a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração, direta ou indireta, inclusive fundações, instituições e mantidas pelo poder público. Não havendo essa previsão na LDO, o ato que vier a conceder aumento de remuneração será considerado nulo de pleno direito, conforme dispõe o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. O projeto da LDO encaminhado a este legislativo está elaborado nos termos da Portaria número 42, de 14 de abril de 2099, do Ministério de Orçamento e Gestão, aplicável aos orçamentos da União, dos Estados, Distrito Federal e Município. De acordo com nossa lei orgânica, o projeto deve ser encaminhado à Câmara até 8 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Inciso 1, artigo 94 da Lei Orgânica do Município, em consonância com o artigo 35, parágrafo 2º, 1 do ato das disposições transitórias da Constituição Federal. Sob esse aspecto, vale ressaltar que o projeto foi recebido em prazo tempestivo, protocolado em 30 de 4 de 2024. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 94 de nossa lei orgânica, a LDO de caráter anual contará, artigo 94, parágrafo 2º, a Lei de Diretriz Orçamentária compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e exporá sobre as alterações na legislação tributária. Consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, a LDO, atendido o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição, guardada as respectivas distinções entre os entes federativos, deverá 1. Dispor sobre a. Equilíbrio entre as receitas e despesas, c. b. Critérios e formas de limitação e empenho, c. Normas relativas ao controle de custo e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos orçamentários. D. Demais condições e exigências para transferência de recursos em entidades públicas e privativas. 2. Conceder anexos e metas fiscais. Conceder anexo de metas fiscais em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes relativas à receita, despesas, resultados nominais e primários e momentâneos da dívida pública para o exercício a que se referirem para os dois seguintes e ainda b. A. Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. B. Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos das políticas econômicas. C. Evolução do patrimônio líquido também nos
últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alineação de ativos. 3. Avaliação da situação financeira e atuarial. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Anexo de metas fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Conter os investimentos com duração superior ao exercício financeiro. Estabelecer critérios para despesas de caráter continuado. Finalmente, o Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, de 10 de junho de 2001, introduziu novas disposições a respeito dos PPAs, das LDOs e da Lei Orçamentária em seu artigo 44. O artigo 44, no âmbito municipal de gestão orçamentária participativa, de que trata a linha F do inciso 3º, parágrafo 4º dessa lei, incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretriz orçamentária e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação na Câmara Municipal. Aqui há de se ressaltar ainda que, quanto da elaboração da matéria, essa foi alvo de audiência pública, promovida pela administração municipal, bem como este legislativo também promoverá a audiência pública para discussão dessa propositura juntamente à comunidade, com data definida para o dia 10 de junho de 2024, conforme edital. Convite da mesa diretora publicada, Diário Oficial do Município e em site deste órgão, para conhecimento de toda a comunidade. É o relatório. Decisão das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. As comissões permanentes corroboram parecer técnico-jurídico apresentado, que institui esse processo. Emitimos, quanto ao mérito, entendimento que o projeto de lei número 13/24 atende os princípios da legalidade, constitucionalidade, financeiro e contábil. Assim, decidimos pela sequência do projeto em questão e, suposto, somos pela aprovação da matéria. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 3 dias do mês de junho de 2024. Comissão de Legislação e Justiça, relator Donizete José Celes. Acompanha o relator Vitor Gasco Faria, presidente. Edmar Rodrigo Bis, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, relator Vitor Gasco Faria. Acompanha o relator Vânia Nogueira de Aguiar, vice-presidente. Lorivaldo Silvestre de Oliveira, vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei número 013, de 30 de abril de 2024. Está em votação o projeto de lei número 013, de 30 de abril de 2024. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto. Projeto de lei número 21, de 20 de junho de 2024, altera o artigo 1 da Lei Municipal número 1721, de 12 de dezembro de 2023, das outras providências. Senhor presidente, esse projeto já foi lido na presente sessão.
Está em discussão o projeto de lei número 021, de 20 de junho de 2024. Está em votação o projeto de lei número 021, de 20 de junho de 2024. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei legislativo número 1, de 18 de junho de 2024, que fixa o subsídio para os detentores de mandato eletivo do Executivo Municipal de Paranapuã para a legislatura 2025 a 2028. Senhor presidente, o projeto foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 01, de 18 de junho de 2024. Está em votação o projeto de lei legislativo número 01, de 18 de junho de 2024. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de resolução número 2, de 18 de junho de 2024. Fixa o subsídio para os detentores de mandato eletivo do Legislativo Municipal de Paranapuã para a legislatura 2025 a 2028. Senhor presidente, o projeto foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de resolução número 02, de 18 de junho de 2024. Está em votação o projeto de resolução número 2, de 18 de junho de 2024. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Ato número 5/2024. Estabelece regra para o uso da Câmara Municipal em convenções partidárias neste exercício de 2024. A mesa da Câmara Municipal de Paranapuã, comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições, baixa o seguinte ato. Considerando que neste ano 2024 haverá eleições, visando o preenchimento dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores, no dia 6 de outubro de 2024. Considerando que o artigo 73, inciso 1, da Lei nº 9.504/97, dispõe o seguinte, artigo 73, são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos nos pleitos eleitorais. 1. Ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligações, bens móveis ou imóveis, pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Considerando que poderá ser realizadas convenções partidárias neste recinto, é que promulgamos o seguinte ato. Artigo 1º. Fica autorizado o uso do recinto desta Câmara por partido político ou coligações, visando a realização de convenções partidárias. Artigo 2º. Os representantes partidários deverão promover requerimento endereçado à presidência solicitando a sessão do recinto plenário, especificando a data e respectivo horário para a realização de tal evento. Parágrafo único. Terá preferência, em caso de compatibilidade de data e horário, o primeiro requerimento protocolado nesta Casa. Artigo 3º. O requerente fica responsabilizado por quaisquer avarias e ou danos causados no patrimônio desse legislativo. Artigo 4º. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, São Paulo, 24 de junho de 2024. Jean Clemelson Silva, presidente. Edmar Rodrigo Bise, primeiro secretário. Foi lido meramente, senhores vereadores, para tomar público e informativo. Requerimento número 3/2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil,
Jean Clemilson Silva, vereador com assento nesta Casa de Leis, aos ritos do regimento interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, para que seja solicitado ao Executivo Municipal informações quanto à forma que se deram as aquisições dos seguintes imóveis: imóvel urbano denominado Paranambu Clube, área rural do Açudão e a área de lazer Pedro Martins, e a área adquirida para a construção do matadouro municipal, a saber: 1. Se tais aquisições se deram através de desapropriações amigáveis e ou judiciais, xerocópia das leis autorizadoras e xerocópias das escrituras das referidas áreas. Importante esclarecer tais informações faz necessárias no intuito de sanar dúvidas quanto à propriedade municipal sobre referidas áreas. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 21 dias do mês de junho de 2024. Jean Clemilson Silva, vereador. Está em discussão o requerimento número 23/2024. Está em votação o requerimento número 23/2024. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Requerimento número 22/24. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Jean Clemilson Silva, vereador com assento nesta Casa de Leis, aos ritos do regimento interno, venho muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, para que seja solicitados do Executivo Municipal informações quanto ao paradeiro da estrutura, ferragem do toldo retirado do Centro de Saúde, quanto da reforma, sendo que em um período o mesmo se encontrava no almoxarifado. Todavia, há um bom período o mesmo foram retirado e aparentemente para destino incerto. Logo, esta vereança, bem como a comunidade, quer saber o destino dado ao mencionado item, destacando ser prerrogativo do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública, quanto aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e atendimento ao interesse público. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 21 dias do mês de junho de 2024. Jean Clemilson Silva, vereador. Está em discussão o requerimento número 22/2024. Está em votação o requerimento número 22/2024. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Requerimento número 21/2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Jean Clemilson Silva, vereador com assento nesta Casa de Leis, aos ritos do regimento interno, venho respeitosamente a presença de Vossa Excelência, para que seja solicitado ao Executivo Municipal informações quanto à existência de ações ao sugerido na indicação número 11/24, o qual percebe-se que, quando do período de chuva, certamente aquela área fica ainda mais desagradada, o que fatalmente onerará ainda mais aos cofres públicos, além de todo o aspecto de abandono que se formará naquele entorno, justamente na entrada da cidade, próximo ao portal local que temos como destaque em nossa cidade. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 21 dias do mês de junho de 2024. Jean Clemilson Silva, vereador. Está em discussão o requerimento número 21/2024. Está em votação o requerimento número 21/2024. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem contrário, se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado a ordem do dia, onde passamos às explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de suas conclusões finais, e não podendo conceder a partes.
Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 72ª sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de agosto, segunda-feira, em horário regimental, às 19 horas, após o recesso camaral. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e conduziram ao decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, como os que nos acompanham nos trabalhos legislativos desde a sessão, através das mídias sociais. Boa noite a todos.